As nossas práticas espirituais, sejam elas quais forem, se tornam vazias se a gente não aprende a aplicar isso no nosso dia a dia. Vamos aprender como fazer isso? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Existe uma história de um monge budista que passou 20 anos meditando dentro de uma caverna lá nos Himalaias. E depois de 20 anos, ele resolveu descer da montanha e ir até um vilarejo que tinha ali perto. Chegando lá, ele descobriu que no final de semana ia ter um grande festival ali na vila. E ele falou: eu acho que eu já estou pronto para retomar o meu convívio na sociedade. Então eu vou vir para essa festa no final de semana. E aí ele foi para a festa no final de semana, ele estava lá se divertindo, olhando aquele barulho todo, né, encantado com aquele movimento todo, até que num determinado momento, um dos moradores da vila passou em cima do pé dele com um carrinho e ele ficou tomado por raiva instantaneamente e gritou com o morador do vilarejo. E de repente ele se assustou com ele mesmo diante daquela situação. Por que é que coisas assim acontecem, né? Isso é só um conto budista para nos mostrar que não adianta nada, a gente pode passar 20 anos trancados dentro de uma caverna, mas se a gente não aprender a se relacionar com o que existe dentro da gente, quando nós estamos expostos às coisas que nos acontecem no nosso dia a dia, de nada vai servir a nossa prática espiritual. Você já deve ter passado por experiências do tipo acordar cedo, fazer sua meditação, fazer sua yoga, sua oração, se sentir bem, planejar um bom dia à frente. E quando você menos espera, quando você menos se dá conta, você está na mesa do café da manhã, brigando com seu filho, brigando com seu marido, na maior confusão, já se sentindo culpado. E aí, no meio de tudo isso, a gente pensa: eu tenho mais o que fazer, eu tenho muita coisa para organizar no meu dia, e vai tocando a vida e vai mergulhando cada vez mais nessa inconsciência até chegar no final do dia completamente drenado. Isso acontece porque, como a nossa mente ela está dividida, a gente tende a compartimentalizar tudo. Então, a gente tem um momento para se dedicar para a nossa espiritualidade, a gente tem uma forma de se comportar no trabalho, a gente tem uma forma de tratar pessoas que são do nosso trabalho e pessoas que são da nossa família. E lógico, né? Isso vai de acordo com as regras sociais do meio onde a gente está inserido. Mas a gente tem que se lembrar que, na verdade, a nossa prática espiritual, ela acontece na nossa vida e que esse lugar interno, né, que essa dimensão interna, ela está sempre com a gente. Ela não está reservada para que você olhe para ela apenas lá enquanto você está na igreja, ou no centro espírita, ou na sua meditação, ou na sua yoga, por exemplo. Esse espaço interno, ele está disponível para a gente a qualquer momento e a gente precisa se acostumar a olhar para ele, a gente precisa se acostumar a entrar em contato com essa dimensão interior no nosso dia a dia, em vários momentos do nosso dia. A gente tende a se esquecer que a nossa vida, na verdade, as nossas relações são o nosso maior campo de prática para as nossas práticas espirituais. Imagina que não adianta nada a gente acordar cedo, fazer uma meditação, ou ir à igreja, ir ao centro espírita, ou qualquer que seja a prática espiritual que você utiliza na sua vida, né? Se a gente de fato não começar a observar o que se passa na nossa mente durante o nosso dia. Geralmente, quando a gente não coloca tudo isso em prática, né? Quando a gente não coloca as coisas que a gente aprende durante essas nossas práticas na vida, quando a gente não aplica isso na vida, o que a gente está fazendo é só usar isso como ferramentas para diminuir
a nossa culpa, a culpa inconsciente que a gente tem, a crença de que nós não somos pessoas boas suficientes ou que nós não somos bons de uma maneira geral, né? Ah, eu briguei com meu marido, eu discuti com meu filho, mas tá tudo bem. No final de semana eu vou à igreja, amanhã eu acordo, faço minha meditação e minha yoga. Mas aonde que isso está acrescentando na sua vida? Essas práticas, elas se tornam vazias se a gente não começa a observar, se a gente não começa a prestar atenção ao que se passa na nossa mente no decorrer do nosso dia, né? Um dia após o outro. Continuar a vida dessa forma seria a mesma coisa que você se comprometer de que de agora em diante você vai ter uma dieta saudável, porque você quer emagrecer, porque você quer ter mais saúde, e você tomar um belíssimo café da manhã com suco de laranja, frutas, granola, queijo branco, ficar se sentindo super bem e passar o resto do seu dia comendo no McDonald's, no Burger King, no Pizza Hut. Vai resolver? Não vai resolver, né? Então, quando você coloca a sua mente num determinado lugar, o que a gente tem que tentar fazer é manter ela neste lugar no decorrer do dia. É lógico que a gente vai passar aí por alguns desafios, né? Mas eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje algumas formas, algumas técnicas que eu uso, que eu tento manter sempre em mente para que eu consiga alcançar esse objetivo de manter a minha mente nesse lugar de paz, nesse lugar de tranquilidade. Então, quais são algumas das técnicas que podem nos ajudar a manter a nossa energia elevada durante o nosso dia? A primeira delas é a gente observar as nossas relações. Não só as nossas relações pessoais, né? Mas as nossas relações com situações que aparecem na nossa frente. Vamos supor que você tá lá no seu carro e de repente parou, tem um trânsito enorme e você começa a se sentir com raiva, começa a ficar preocupado que você vai chegar atrasado. Comece a observar a sua mente nesse momento, né? Se você tá xingando e julgando o motorista na sua frente, comece a se perguntar: quem é que está julgando? Quem é que tem esta opinião a respeito desse motorista aí da frente? Para que é que essa opinião me serve? O que é que isso acrescenta na minha vida? Fazer esse exercício nesses momentos é muito legal, porque você vai perceber que tira o seu foco, né? Seu foco vai estar muito afiado ali naquela situação e o seu foco de repente se abre, porque é como se você criasse um distanciamento entre você e a cena, né? Você faz isso aqui, é como se você começasse a observar a você mesmo naquela situação. E isso também serve para quando a gente estiver se relacionando com alguma pessoa, né? Se você foi tomar um café com uma amiga, por exemplo, e ela te contou alguma coisa sobre a vida dela e você já começou ali a fazer julgamentos na sua cabeça, ao invés de estar presente, prestando atenção no que a outra pessoa está te falando. Então, nessas horas, é muito legal a gente se perguntar isso. Quem é que está fazendo esse julgamento? Para que é que isso me serve, né? Pode ser que uma resposta brote desse lugar. Pode ser que essa abertura de foco te ajude a olhar para aquela situação como uma lembrança de alguma coisa que você tenha vivido no seu passado. E aí você vai perceber que você começa a tirar a sua energia, que num primeiro momento estava ali focado naquela crítica, estava focado naquele julgamento, estava focado naquela raiva, e é como se você tivesse dado um passo atrás e começado a investir essa energia na cura de alguma coisa dentro de você, ou pelo menos na observação do que está acontecendo dentro de você. Quando a gente faz essa mudança de foco, a gente começa a trabalhar a nosso favor,
ao invés de contra nós. Porque se a gente se mantém na crítica e no julgamento, a gente está só reforçando as crenças dentro da gente que querem ser olhadas, que precisam ser curadas nesse momento. A segunda técnica que eu uso bastante é procurar me lembrar que eu tenho uma guiança interior, uma inteligência interior sempre a meu dispor. Então, vamos supor que você está numa situação onde a atração que aquela situação tem sobre você, ela ainda é muito forte. Em situações onde a gente sente raiva, por exemplo, né? Onde a gente tem uma vontade de explodir, de falar o que não deve, às vezes ser agressivo, inclusive fisicamente. Nessas horas, eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é, se possível, se retirar daquele lugar, se retirar daquele ambiente. Porque socialmente a gente aprende que sentir raiva é feio, né? Então, o que a gente faz? A gente acaba reprimindo todo esse sentimento. E a raiva, ela é natural, dependendo daquilo que nos acontece. Mas a gente tem que aprender a liberar essa energia do nosso corpo sem jogar isso em cima de uma outra pessoa, sem que a gente machuque alguém, sem que a gente afete alguém de alguma maneira, né? Alguma das coisas que eu costumo fazer e que eu ensino inclusive para os meus filhos é: pega um travesseiro, ainda que você more num apartamento pequeno, né, e os vizinhos escutem muita coisa, o travesseiro ajuda a abafar o som. Então pega um travesseiro e grita com a maior força que você tiver, o mais forte que você conseguir. Deixa vir do fundo da sua barriga, subir e põe isso para fora. Faça isso várias vezes, até você sentir que você tá aliviado, que aquela energia saiu de cima dos seus ombros e que agora você tem condições de lidar com aquilo de uma outra forma, sem ser tomado por essa energia da raiva. Outra coisa que eu gosto de fazer também, que eu faço de vez em quando, é ir correr. Fazer qualquer atividade física e pensa, mentaliza, coloca a intenção de que conforme você está correndo, aquilo está caindo do seu corpo, como se fossem placas mesmo de energia. E a terceira coisa que eu faço e que me ajuda muito nesses momentos onde a atração da energia é muito forte é escrever. Coloca no papel, escreve os piores palavrões, coloca tudo para fora. Se for uma pessoa que é o objeto da sua raiva, fala tudo o que você gostaria de falar para ela no papel, escreve e depois lembra, pelo amor de Deus, de jogar isso fora, queimar, rasgar. Não se auto-sabote, não deixe por aí para que a outra pessoa encontre e isso acabe virando uma confusão. Mas escrever também é uma outra forma da gente tirar essa energia do nosso corpo quando isso ainda é muito forte, quando a gente ainda não consegue lidar. E aí, depois que você tiver conseguido diminuir essa energia no seu corpo, aí sim a gente tem condições de entrar em contato com essa nossa inteligência interior e pedir: me ajuda a enxergar essa situação de uma forma diferente. Me ajuda a enxergar a verdade por trás dessa situação. Porque de certo, se te trouxe esse sentimento que está dominando você com tanta força, é porque com certeza existe alguma coisa aí para ser olhado. A terceira técnica que eu uso e que também me ajuda muito a me manter centrada nessa energia interior, né, é a contemplação. E a contemplação não é algo para a gente praticar só quando a gente está passeando em algum lugar bonito ou quando a gente está em algum lugar na natureza, por exemplo. A gente pode praticar a contemplação a qualquer momento, em qualquer lugar. Isso que é o mais legal. Principalmente quando a gente está fazendo alguma atividade que é automática para a gente, alguma atividade repetitiva, se você está cuidando da casa ou mesmo no seu trabalho, né? Se você está preenchendo alguma coisa que é algo que você já faz muito no automático, porque você está acostumado com aquilo, experimente a começar a observar os seus pensamentos, né? E como nessas horas a nossa mente começa a divagar sobre coisas completamente sem importância ou começa a investir a nossa atenção em
preocupações, em problemas que talvez nunca venham a acontecer. E quando a gente começa a contemplar o que está na nossa frente, né, a olhar para aquilo que está na nossa frente, para além dos rótulos daquelas coisas, você também vai perceber que a sua mente sai de um foco muito afiado e de novo se abre. A gente sai da partícula e vai para a onda, a gente se abre para outras coisas que estão acontecendo ali ao nosso redor no momento presente e que a gente talvez não tivesse nem notado. O Eckhart explica isso de uma forma muito bonita. Uma vez eu escutei um vídeo dele, ele contando que isso é o que acontece com os grandes artistas quando eles se sentam para pintar algum objeto comum, por exemplo, né? E a imagem do vídeo era uma cadeira que havia sido pintada pelo Van Gogh. E ele falou que quando os pintores, os grandes pintores, né, fazem isso, eles estão conseguindo enxergar para além daquele objeto que aparentemente parecia uma coisa simples. Eles estão conseguindo enxergar a divindade dentro daquilo, né? E a gente, por outro lado, quando a gente entra em contato com essas obras, a gente de alguma forma se conecta. E é por isso que quadros de coisas muito simples acabam por valer milhões, né? Porque existe ali por trás daquilo algo a mais, uma energia além. Não é simplesmente uma cadeira, não é simplesmente um vaso de flores. Existe algo por trás daquilo que nos encanta, que nos conecta, que leva a gente para esse outro lugar de expansão, sem que a gente se dê conta disso. Outra coisa legal que me ajuda muito, que eu costumo fazer com relação à contemplação, é colocar um despertador para o meio do dia. E aí não importa o que eu estou fazendo, se eu estou no trabalho, se eu estou em casa com os meus filhos, eu me lembro, nem que seja por 5 minutos, de praticar a contemplação, de voltar para o meu centro, nem que seja para contemplar aquilo que está passando pela sua mente, de prestar atenção naquilo que está passando na sua mente naquele momento. Isso ajuda a gente a retomar a nossa atenção na nossa energia interior, naquilo que é permanente, naquilo que não muda. Com tudo isso, né, o que eu queria compartilhar com vocês é que as nossas práticas espirituais, elas não são um caminho de fuga, né? Elas não são uma rota de fuga para aquilo que está acontecendo na nossa vida. Elas são, na verdade, algo que vai nos ajudar a desvendar a nossa vida, a tirar os véus de mentira que a gente tem nos nossos olhos para que a gente possa ver além disso, para que a gente possa enxergar a nossa vida de uma forma diferente, para que a gente possa enxergar a verdade por trás de todas as situações, por trás de todas as relações que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir, compartilha com os seus amigos e se lembra de se inscrever no canal. Assim a gente se encontra no meu próximo vídeo. Obrigada e tchau, tchau!